Graças a paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas você sabe que é mais um encontro marcado que nós temos na nossa sala de aula virtual. É um momento onde nós nos reunimos, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Tenho certeza que vai ser um tempo de edificação, um tempo onde você vai ser tocado pela presença do Espírito Santo de Deus, aprendendo um pouco mais da sua palavra, tá bom? Hoje nós estamos aí dando sequência ao nosso estudo do nosso módulo Heresiologia 1, Heresiologia 2, tá vendo aí? Lembrando, que hoje é a última aula da Heresiologia 2, bênção, uma jornada aí que nós tivemos, um percurso muito longo, mas graças a Deus, Deus nos deu vitória e até aqui nos ajudou o Senhor, tá bom? Quero lhe convidar a fazer mais uma oração, parar o que você está fazendo agora, pedir a bênção de Deus, e aí eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus? Pai, nesse momento eu quero rogar a tua bênção, a tua misericórdia. Quero pedir a Deus que o Senhor venha paralisar, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Visita o meu irmão, a minha irmã, Pai, o teu servo, a tua serva, que parou neste momento para assistir a sua aula. Meu Deus, nos alcança, Pai, que aonde chegar o som da minha voz, aonde, Senhor, Pai, esses slides, Pai, chegarem, que vidas possam ser transformadas, tocadas e edificadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, sela comigo aí. Bora estudar a palavra do Senhor, tá bom? Lembrando aí que você que está com o seu módulo, tá? Nós vamos estar aí estudando na página de número, deixa eu pegar aqui, 151, para falar a verdade. Página de número 151, por isso que é importante, tá vendo aí? Você tá com o seu módulo em mãos, tá? Olha que coisa maravilhosa que nós vamos trabalhar hoje aí, tá bom? Nós vamos estudar, tá? Nós vamos estudar lição de número 15, e nós vamos falar justamente sobre as seitas orientais. Vamos falar um pouquinho sobre esses movimentos. É claro, irmão, é claro que nós não vamos esgotar o assunto, tá bom? Mas antes de entrar nos conceitos na qual esses movimentos ensinam, eu quero reforçar o que eu tenho dito no decorrer de todas essas aulas. A nossa proposta aqui, em momento algum, é ofender a tua fé, tá bom? Te respeitamos, te amamos em Cristo Jesus. A nossa proposta é fazer uma comparação à luz das Escrituras, que para nós a Bíblia ela é regra de fé e prática. Então, perdão, nós cremos na Bíblia, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, palavra de Deus. Portanto, a partir daquilo que é o conceito das Escrituras, nós desenvolvemos o quê? Um raciocínio, fazendo uma comparação acerca daquilo que alguns movimentos ensinam e acerca daquilo que a Bíblia ensina. Então, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, talvez essa aula, ela sim, para você, vai te ajudar a compreender melhor. Agora, se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a revelação do plano salvífico de Deus à humanidade, que a Bíblia apresenta a pessoa de Cristo, sem ser ofensivo, talvez essa aula não seja para você. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fomos apresentar a partir de agora está totalmente ligado a um contexto das Escrituras, tá? Então eu não tenho aí a intenção de ferir a fé de ninguém, de ofender a ninguém, pelo contrário. Fico feliz em saber que você parou para assistir essa aula, tá bom? Mesmo não sendo ainda o nosso aluno, mas aproveita, se inscreve, porque eu tenho certeza que vai ser bênção demais, tá? Bora correr, que nós temos bastante trabalho. Vamos lá, ó. As seitas orientais são provenientes das religiões universalistas do Extremo Oriente, tá? Mas a pergunta é, quem são eles? Né? Qual a resposta bíblica a tais crenças e práticas? O que a Bíblia fala acerca daquilo que é ensinado dentro desses movimentos? Qual que é a postura bíblica
acerca de tudo isso que é apresentado. Então essa é a nossa proposta, tá? É óbvio, né, e até coloco aí, é óbvio que nós não vamos esgotar o assunto acerca dos movimentos das seitas orientais. Todavia, nesse capítulo, nós queremos fazer uma abordagem que vai ser relacionada a, pelo menos, acho que, a alguns movimentos que mais se destacam, né, dentro desse conceito, até porque você tem algumas variantes, tá? Isso vale lembrar que você tem algumas variantes desses próprios movimentos, tá? Então você tem o Hare Krishna, né? A Igreja Messiânica Mundial, porque tem ganhado muito espaço também, a Shishonoe, que é muito forte, e a meditação transcendental. E dentro disso você tem as suas variantes, tá? Então nós vamos apresentar aqui o que eles ensinam, tá? O contexto de fundação, quando foram fundados, e a partir daí traçamos um paralelo à luz das escrituras. Então você passa a compreender se de fato essas práticas desses movimentos eles são uma seita ou não. Lembrando que o que é uma seita? É um ajuntamento, é um grupo de pessoas que ensina uma heresia, que propaga uma heresia. Aí você diz, mas professor, o que é uma heresia? A heresia é um tipo de ensinamento que não se coaduna com as escrituras, ou seja, que não está de acordo com aquilo que é o ensinamento da palavra de Deus. Logo, eu preciso compreender que o padrão é a Bíblia, tá? Por isso que eu disse para você na introdução da nossa aula, nós cremos que a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. No entanto, se você não crê, não acredita nas Escrituras, a gente começa a ter um problema e talvez o nosso diálogo não vá avançar com tanta clareza, uma vez que você não crê na Bíblia. Então, se eu ficar aqui tentando lhe provar o que as Escrituras nos ensinam, você vai chegar e dizer assim, mas eu não creio na Bíblia. Então aí a nossa conversa ela já se encerra, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então, quem são esses grupos, né? Eu citei aí pelo menos 4, né, que nós vamos pensar um pouquinho. Então, eu vou fazer um resumo de quem são cada um desses grupos, o que eles apresentam, o que eles ensinam, tá? E aí a gente, à luz daquilo que nós já temos como base das Escrituras, nós vamos chegar a uma conclusão, ou você, pelo menos como nosso aluno, está apto a ter uma conclusão acerca desses movimentos, tá? O primeiro movimento que nós queremos pensar sobre ele aí é o movimento Hare Krishna, né? Movimento Krishna, né? Então nós vamos entender um pouquinho isso, tá? Krishna, ele é um personagem, tá, mitológico da Índia, que a princípio apresentava-se como a encarnação de Vishnu, né? No entanto, os seus seguidores afirmam o contrário, que Vishnu é a encarnação de Krishna. Esse movimento ele é conhecido popularmente como o movimento Hare Krishna, que é uma ramificação do tronco religioso hindu. Então, quando você observa isso, então a Sociedade Internacional da Consciência Krishna, né, mais popularmente conhecido como o movimento Hare Krishna, e aí eles vão ter a sua ideia, aí o seu fundador, né, Chaitanya, é um nome difícil de falar, 1485 a 1533, ele ensinou que Krishna é o Senhor de todas as coisas, sobre todas as outras divindades. Então, o Krishna ele é o Supremo, é como se fosse um Senhor Supremo. Então, essa é a ideia do movimento Hare Krishna, tá? Então eles têm essa ideia que vem do hinduísmo, né? Que vem do hinduísmo, as suas práticas, né? As suas práticas, elas são totalmente ligadas ao movimento do hinduísmo, tá? Continuando aí, nós temos um segundo movimento, conhecido como a Igreja Messiânica Mundial. Quais são os ensinos, o que eles praticam, qual o surgimento? Bom, foi fundada em 1935, tá, no Japão, chamado pelos seus adeptos de Meshu-sama, que é a ideia do Senhor da Luz. Tá? A oficialização desta igreja messiânica deu-se apenas em 1947,
Okada declarou que ele tinha recebido, né, entre 1926 e 1935, uma série de revelações sobre Deus, o homem e o mundo. Então, o movimento também conhecido como Johei, né, é muito forte aqui no Brasil, tá? As suas supostas revelações teriam mostrado a pobreza e a miséria como consequência dos males espirituais do homem, e aí você tem a solução, né? A prática do Johei, né? Que é a purificação do espírito para tornar o homem virtuoso, feliz e digno. Então você percebe que tem uma cara de igreja, né? Até parece interessante, a igreja messiânica. No entanto, você tem algumas práticas que estão muito ligadas ao espiritismo, a ideia de você ir lá tomar um passe, né, a captação de energias, eles acabam tendo bastante esse contexto de você captar energia, transmitir energia, por isso essa ideia, né, Senhor da Luz. Então, é um movimento que tem crescido muito, tem alcançado muitos adeptos, principalmente aqui na nossa nação, tá? São fortes, né? Porque aqui próximo onde nós estamos, construiu-se uma grande igreja e muito rápido, muito rápido. Então eles realmente têm muita potência, tá? Aí nós temos um outro movimento, um movimento conhecido como Seishonoe, bastante popular, principalmente entre os orientais, né? Os japoneses, são uma grande parte deles é adepto, né, da Seishonoe, e aí esse movimento religioso, também fundado no Japão, em 1930, tá? O nome Seishonoe, ele tem essa ideia de lar do progredir, infinito. Então, a sua doutrina, né, ela baseia-se em 3 princípios: negar a existência da matéria, do mal e do pecado. Então, eles trabalham muito, uma linguagem muito bonita, atrativa, né? Falam muito sobre o amor, sobre o bem-estar, sobre como viver bem. Hoje, por exemplo, no Brasil, o movimento ele chega em 1952 e aí eles distribuem gratuitamente a revista Acendedor, né, Fonte de Luz, um calendário com mensagem de autoajuda. Eles têm programa de rádio, televisão, e é interessante porque muitas das vezes você está ouvindo um programa deles, palavras tão bonitas, né? Que te soam aos ouvidos, que te fazem muito bem. Só que aí eles têm princípios, né? E dentro dos seus princípios, da sua ideologia filosófica, são princípios que ferem aquilo que é o contexto das escrituras, percebe? Então nós vamos trabalhar um pouquinho. Mas é interessante porque eu conheço uma pessoa muito amiga, ela é oriental, japonesa, e uma vez ela compartilhou conosco, porque ela tem alguém da sua família na qual faz parte, né, da Seishonoe, da palestra, e é uma pessoa influente dentro do segmento. E essa irmã, um dia evangelizando a sua irmã que é da Seishonoe, disse assim: mas vocês vêm falar para mim aí de Jesus, que Jesus é o caminho, isso, aquilo, só que os pastores de vocês vão lá comprar as nossas revistas, os nossos livros, para ensinar na igreja de vocês, para pregar. Olha que sério isso. O que ela disse? Que, na verdade, muitos pregadores pegavam conceitos filosóficos da Seishonoe para ensinar a autoajuda. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Vivemos numa era onde o evangelho tem sido propagado, mas um evangelho carente mesmo daquilo que é um respaldo bíblico. Então você tem muitas pregações midiáticas, rádio, televisão, internet, Instagram, Facebook e por aí vai, todas as plataformas aí. Muita gente falando bonito, uma palavra que agrada ao nosso coração, mas infelizmente tem uma gota de evangelho que está se diluindo em meio a tantas coisas. Nós citamos como exemplo, para você poder raciocinar, pensa aqui comigo, se eu pegar um copo de 200 ml, que seja de groselha, e despejar ele em 1 litro de água,
Ele vai surtir efeito? Sim, vai dar sabor, vai trazer, né, a cor, né, da groselha, enfim. Agora, imagina se eu pegar esse mesmo copo de groselha, tá, e jogar ele dentro de uma piscina de 1.000 litros, 2.000 litros. O que vai acontecer? Ele vai diluir e vai sumir. Você não vai ter gosto, você não vai ter essência. É isso que tem ocorrido. Muitas pessoas têm pego aí um copo de evangelho e têm diluído ele em uma piscina de tantas coisas, com misturas de seitas orientais, Sheshonoe, e tantos movimentos, conceitos filosóficos, pensamentos budistas e tantas coisas. E simplesmente o evangelho tem se diluído, é uma palavra bonita, desperta em nós o desejo de conhecer, no entanto, fica longe daquilo que é o verdadeiro ensinamento da palavra. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de prática, correto? Vamos aí, um outro movimento, também conhecido como a meditação transcendental. Então, na meditação transcendental, esse movimento foi fundado na Índia, tá? E é muito forte, você tem muitas variantes desse movimento, tá? É uma ramificação do hinduísmo, tá? Você tem, a gente fala da meditação, aí você tem práticas de yoga, isso, aquilo, só tem algumas variantes, né? Mas você tem esse conceito, tá? Todavia, isso só realmente veio a ser conhecido a partir de 1965, né? O seu fundador tornou-se um eremita, e aí ele foi viver numa caverna no Himalaia antes, né, de migrar e de se transferir para os Estados Unidos em 1958. Ele fundou o seu movimento, né, de regeneração espiritual na Índia, conhecido hoje como a meditação transcendental, que é usado por muitos, usado como uma terapia alternativa, não é isso? Um pouco de meditação, você se encontrar, alinhar aí espiritualmente com a natureza, com o cosmos. Então, percebe? Para relaxar, até muitos cristãos, né, dependendo com quem eles se tratam, um profissional da área, seja ele um psicólogo, um psicoterapeuta, psiquiatra, às vezes recomendam para ele, olha, vai fazer uma meditação transcendental, vai ser bom para você. Lógico que vai ser bom. Você vai parar um pouco, você vai sair dessa rotina corrida, você vai sair dessa adrenalina que você está vivendo, de toda essa bagunça aí, e aí você vai parar um pouco, puxar o freio de mão. Isso é bom, só que precisa ver os princípios que estão estabelecidos, o que está por trás desses movimentos, qual o princípio espiritual, o conceito espiritual. Então, isso é muito importante nós avaliarmos, tá? Quais são as suas crenças e práticas? O que esse povo ensina? Tá? E a gente faz uma pergunta, qual que é a fonte de autoridade deles? O que eles usam? Eu comecei essa aula dizendo que a nossa fonte de autoridade é a Bíblia, correto? Então nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante palavra de Deus. Então, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a pergunta é, o que esse pessoal ensina? Qual que é o conceito? Qual que é a prática deles? Então, nós precisamos entender, fazer uma pesquisa, é claro, um pouquinho mais detalhada, mas poder aí entender qual é a fonte de autoridade desses movimentos, tá? Suas crenças e práticas estão fundamentadas na filosofia oriental, tá? Isso registrado em seus livros sagrados, algo que a palavra de Deus condena. Por que a palavra de Deus condena? O apóstolo Paulo mesmo vai citar lá no Gálatas, ainda que eu, ou um anjo de luz, apresente, né, um outro evangelho, um outro fundamento, além daquele que já foi posto, seja considerado o quê? Anátema. A ideia é justamente essa. Se você vai apresentar um outro fundamento, e aí lembra que nós ensinamos em Heresiologia 1, a regrinha básica, o SBT, né? A salvação, Bíblia e a Trindade, o que esse grupo ensina. Nós falamos também sobre as 4 operações matemáticas, acrescenta alguma coisa, diminui a pessoa de Cristo,
multiplica alguma coisa para a salvação, divide só a salvação por eles, é um grupo que se isola, que exclui-se demais, então você começa a ter aí alguns fundamentos. Então, eles rejeitam a palavra de Deus como autoridade, e aí baseiam-se o quê? Nos seus livros e na palavra dos seus gurus, que são os seus mestres, né? Então, vamos lá. Olha o que Romanos 1, 21, 1 e ao 23 diz. Olha que interessante esse texto. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, os seus corações insensatos, e se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como a de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então você já tem aí essa base que Deus não vai ter por inocente esses grupos que trocam aí a glória de Deus e refletem a imagem, a natureza e seres criados, tá? Vamos mais a fundo dentro desses movimentos que nós citamos. Você tem aí o movimento Hare Krishna. Então, o seu livro sagrado, eles têm o seu livro sagrado, né? É parte dos Vedas hindus, tá? Eles dizem acreditar também na Bíblia, todavia, eles só creem na Bíblia quando certas passagens apoiam a sua crença. Semelhante dentro do islamismo, a prática, o uso no Alcorão. Então, assim, algumas partes eles acreditam, por quê? Porque, segundo eles, a Bíblia foi adulterada, mas em alguns contextos eles acreditam isso, desde que reafirme, ou seja, a base mesmo, que um texto fora do seu contexto, seja a base para aquilo que está sendo ensinado pelo movimento. Tá? Então, o seu livro sagrado, né, está acima das escrituras. Não diferente dos outros movimentos, como a Igreja Messiânica Mundial, tá? Seus escritos sagrados são as obras, né, do seu fundador e da sua esposa, e a semelhança do movimento Hare Krishna, afirmam aceitar a Bíblia, supondo que de alguma forma ela apoiará suas crenças. Eu volto a dizer o que eu disse na nossa primeira aula. O que acontece com muitos movimentos sectários? Uma vez que a Bíblia ela é conhecida em todo o mundo e respeitada como palavra de Deus, é muito comum você ter dentro dos movimentos sectários uma Bíblia, né? Então você tem uma aluna que estuda conosco do presencial, que ela compartilhou conosco, que quando entrou para, se não me falha a memória, para o candomblé, ou para alguma dessas religiões de matrizes africanas, né? Ela disse que foi no momento de desespero, né? Uma amiga indicou, ela estava passando por um processo difícil, e a amiga indicou, disse, não, vamos lá que eu vou te levar no lugar que vai te ajudar. Quando ela entrou nesse determinado lugar, ela viu uma Bíblia. Então, uma vez que ela viu a Bíblia, ela falou, poxa, então aqui deve ser bom também. Ela tinha uma formação católica, né? Então ela falou, não, eles ensinam a Bíblia, mas não demorou muito. Começou em práticas de rituais, de magias e por aí vai. E infelizmente a vida dela se afundou, ela passou a mexer com ocultismo, feitiçaria e passou por muitos processos. Mas graças a Deus foi alcançada pela graça, maravilhosa graça, pregação do Evangelho, e ela foi liberta e restaurada, né? E hoje é uma bênção para a glória de Deus, tá? Ela vive aí, adora o Senhor, é uma bênção, então isso o Evangelho transformou, tá? Você tem a Shishonoe, tá? Os seus escritos sagrados são os mesmos do Shintoísmo, do budismo, então ligado às religiões orientais, tá? E também a Bíblia, fazem parte, usam a Bíblia também dentro daquilo que ela lhe agrada. Então, os versículos isolados, textos sem contexto, tá? Então, toda essa questão aí que você já conhece, tá? A meditação transcendental tem os seus escritos sagrados, e aí são as interpretações aí também da Maharishi, né? Fez dos Vedas, né? Que são principal os seus livros sagrados do hinduísmo. Então você tem, por isso que eu disse que você tem muitas variações
dentro dessas religiões orientais. Mas é muito comum, muito popular entre as celebridades, né? É muito popular entre as celebridades, justamente nessa prática de meditação e tal. A mídia, né? As celebridades promovem muito as religiões orientais, essas seitas orientais, tá? Qual é o conceito deles acerca de Deus? O que eles ensinam acerca de Deus? E aqui a gente começa a pensar. Eu tentei trazer aí uma ideia do que é a fonte de autoridade deles. A fonte de autoridade deles não é a palavra de Deus. Então, se baseia-se nos seus escritos, nos escritos dos seus gurus, e por aí vai. Quem usa a Bíblia usa apenas como parte, né? Como mais um dos seus escritos. Então, se deixa de lado as escrituras, a gente passa a ter um problema, tá? Quem é Deus para eles? O que eles falam de Deus? Qual que é o ensinamento deles acerca de Deus? Bom, o conceito de Deus no hinduísmo, ele pode ser tanto politeísta, né? Muitos deuses, como você vê na Índia, e é muito comum você ter muitos deuses, os animais tornam-se deuses, um rio, ele é adorado como um deus, tá? Você tem um panteísmo, né? Pan, né? Tudo, né? Tudo é Deus e Deus é tudo. Então, Deus ele se mistura dentro da natureza, o cosmos e tudo. Então, tudo é Deus e Deus é tudo, as coisas criadas, né? E você tem a ideia monista, né? Que também você aceita o monismo, você aceita outros deuses, a existência de outros deuses. No entanto, você adora um como sendo o maior, o criador. E aí você, então, nesse monismo, você tem Brahma, né, o criador, Shiva, que é o destruidor, e Vishnu, né, que é o preservador. Então, são as suas divindades principais. Então, percebe que é um politeísmo, é um panteísmo, um monismo, e a Bíblia ela condena tudo isso, porque ela diz: ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. Aí talvez você, caro colega, né, que está nos ouvindo, talvez ainda não entregou a sua vida a Cristo, aí você possa dizer assim: mas vocês também não são exclusivistas? Vocês também não são monoteístas, né? Sim, somos exclusivistas em que aspecto? Quando nós cremos que Israel, o Deus de Israel, é o único Senhor. Quando cremos que a Bíblia é única, exclusiva palavra de Deus, revelação de Deus dada à humanidade. No entanto, nós pregamos o Evangelho para que mais pessoas sejam salvas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder libertador dessa palavra, entende? Então, o que eu passo a ter aqui? Compreender. Exclusivismo é que nós temos a Bíblia como única palavra de Deus e que há apenas um Deus, o único Senhor. Nós não somos monistas, somos monoteístas, tá? Nós não adoramos o único Deus e cremos na existência de outros, não. Nós cremos que Deus é o único Senhor, criador de tudo. Todavia, dentro da sua criação, você tem a queda, né, de alguns seres, como Lúcifer, que a gente entende que é um anjo caído e torna-se aí Satanás, tá bom? Normalmente, dentro desse conceito das religiões orientais, adoram inúmeros deuses, tá? Semelhante aos homens e animais, como eu já falei. Buda negou a existência de Deus e Confúcio não agiu diferente. Aí você tem os textos de Romanos que vão refutar isso. O shintoísmo, ele é politeísta e também adora a natureza. Então você tem envolvimento do panteísmo também dentro desses conceitos. Vamos lá. Agora, em especial, o movimento Hare Krishna, tá? Assim como no hinduísmo, eles defendem o monismo panteísta. Então, creem, tá, nessa existência desse ser superior, mas não negam a existência dos outros deuses. E aí, tudo é Deus e Deus é tudo, mas com uma ideia monista, eles acabam adorando um especial, mas no pensamento abordam a existência de outros deuses, tá?
acreditam, né, que todos os deuses são formas ou expansões do ser absoluto, por isso o monismo, né, do Krishna, tá? Eles negam a divindade de Jesus, negou a divindade de Jesus e sua missão como salvador da humanidade. No entanto, para eles, o nosso Senhor Jesus não passa de um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Então ele foi, como nós já falamos nessa linha de estudo, ele não passou de um homem iluminado, de um espírito iluminado. Então eles negam aí totalmente a divindade de Cristo. Então, lembrando das nossas regrinhas lá, para identificar uma seita, então a gente já tem um problema muito sério, tá? Igreja messiânica, qual é a ideia dela? Qual é o conceito de Deus? Como é que eles definem? Como é que eles chegam? Então, na verdade, eles não têm um conceito definido sobre Deus e os seus atributos. Por quê? Porque eu disse, confunde muito com uma ideia espírita, tá? Deus para eles, ora é pessoal e monoteísta, né? Ora é panteísta. Então essa revelação transcende, né? Deus é tudo, tudo é Deus, energia, o Senhor da luz. Então você tem uma grande mistura. Então, na verdade, eles podem ser classificados até como deístas. Creem na existência de um ser supremo, mas que esse ser supremo ele se ausenta, se revela de várias maneiras, inclusive na natureza, emanando a sua luz, o seu poder, de uma maneira de energia cósmica também, tá? Os messiânicos exaltam mais a Meshu Sama do que a Deus, que foi o seu criador, tá? Negam a divindade, a morte e a ressurreição de Jesus e afirmam não ser Jesus o Salvador. Eles consideram-no como apenas alguém que encontrou a felicidade. Então, lembra das regrinhas básicas? Diminui a pessoa de Cristo. Se diminui a pessoa de Cristo, nós temos um problema muito sério. Tá bom? Então, esse aí já é um problema que a gente precisa ser tratado. Negou a pessoa de Cristo, negou tudo. Vamos seguindo aí? Você tem o movimento Seishonoe, tá? O que ensina o movimento Seishonoe? O movimento Seishonoe, o seu conceito a respeito de Deus é muito confuso, é panteísta, pessoal, mas às vezes eles apresentam como uma energia vital impessoal, tá? Negam a existência do mal, logo Jesus não teria sofrido, negam a sua divindade e a sua ressurreição corporal. Você tem também dentro da meditação transcendental, o seu conceito sobre Deus é proveniente do monismo panteísta, da religião hindu. Então, Deus é tudo, tudo é Deus, existe uma divindade suprema e a gente conecta-se a Ele por meio da meditação, nós chegamos até Ele por meio da meditação, mas tudo é Deus, Deus é tudo, nós conectamos com a natureza, com os animais, com as coisas criadas, então você gera uma grande confusão. Por isso que eu disse que, embora a meditação ela seja boa para te despertar num momento de solitude, né, de você dar uma relaxada, mente, né, ao espírito e tal, o problema são o que está por trás, né? O problema maior é justamente o que está por trás e o que envolve todo esse conceito da meditação, tá bom? Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver, vamos falar sobre como se dá a salvação dentro desses movimentos. Como é que se desenvolve a salvação? Bom, as seitas orientais, elas manifestam o pensamento das religiões panteístas do Extremo Oriente. Então, a salvação para eles já foge totalmente daquilo que é o princípio bíblico, tá? Por exemplo, dentro do Hare Krishna, a salvação é pelas obras, tá? Pelo próprio esforço e desapego às coisas materiais e pela recitação de mantras, né? Então, a repetição de mantras para você conectar a natureza ao mundo, purificar o seu espírito, desapego, né? Então você tem muito nesse contexto, as pessoas se tornam aí, né, uma espécie aí de eremitas, se desapegam de tudo,
dos bens materiais, nada. Então a salvação por eles acaba sendo nesse contexto, né? A repetição do nome Krishna, né? Por isso as músicas, Hare Krishna, 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 e toda essa ideia. Por exemplo, são vegetarianos, né? Por exemplo, o conceito vegano também entra muitas das vezes num aspecto religioso, tá? Acreditam na transmigração da alma, tá? A seres inferiores. Por isso eles não matam insetos, pois estariam dessa forma correndo o risco de matar um dos seus antepassados. E aí você vai ver o que a Bíblia ensina acerca disso. É importante quando você dá uma olhadinha no texto de Paulo, né, a Timóteo, capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5, você vai entender um pouquinho o que ensina esses falsos mestres, tá? A igreja messiânica mundial, para eles, o Salvador, né, acaba sendo aí o seu líder. Por quê? Porque ele teve as revelações, e aí essa salvação vai se desenvolver mediante ao Jô-Rei, que é essa prática da imposição das mãos, é um passe, né? E nesse passe você tem a transmissão dessa energia, dessa luz, que canalizada vai trazer purificação do seu espírito e vai promover uma espécie de salvação para você. Então, também foge totalmente daquilo que é o ensino das Escrituras. Sheshonoe, bom, ensinam que todos os homens são filhos de Deus, mesmo os incrédulos, os assassinos, aqueles que não confessam, né, a pessoa de Cristo, e que o homem se torna um Deus quando se liberta da consciência do pecado. E assim eles chamam salvação. A ideia, dentro desse pensamento, é que o pecado não existe. Então você precisa, na verdade, se libertar dessa consciência de pecado. Se você se libertar dessa consciência de pecado, logo você alcança a salvação. Por quê? Porque você já não tem mais esse peso de acusação. E aí você vai chegar à estrutura de uma evolução ao grau de uma divindade. É o que normalmente muitas das seitas orientais pregam. Você é um ser em evolução. Quando você desenvolve isso, você consegue canalizar essa energia, desenvolver isso, você tira essa consciência de pecado, de mal, e aí você, instantaneamente, você atingindo um nível de salvação, tá? Na meditação transcendental, além de acreditarem na reencarnação, que isso é muito forte, eles consideram que a salvação ela é efetivada pela meditação transcendental, os exercícios mentais e também a recitação de mantra. Então, depende do movimento, né? Eles atingem até um estado de uma espécie de um êxtase, né? Entra aí numa sintonia diferenciada com o universo, e aí o meio de mantras, dependendo do segmento, usam, né, instrumentos musicais, a música, e tudo isso, então tudo isso vai levar o teu espírito, então é um meio de salvação. A Bíblia rejeita tudo isso, a Bíblia é contra todas essas práticas e afirma totalmente o contrário acerca disso, tá? Então a gente tem algum pensamento dentro da refutação bíblica, e qual é? As crenças e práticas dessas seitas, elas são condenadas pela Bíblia Sagrada. Seus adeptos valorizam a palavra dos seus líderes, dos seus gurus, e acreditam em pensamentos e máximas humanas, desprezando as Escrituras. Então, se para nós a Bíblia é regra de fé, autoridade e prática, esses movimentos simplesmente desprezam as Escrituras e ficam com aquilo que os seus gurus falaram. E aí você tem um problema, tá? A Bíblia Sagrada, para nós, ela é a única fonte de regra de fé e prática, é a única revelação de Deus escrita à humanidade, infalível e inerrante palavra de Deus, e é o que eu tenho batido na tecla desde o começo dessa disciplina, dessas duas disciplinas, na verdade. Tem uma sequência lógica de estudo, Heresiologia 1 e Heresiologia 2, e nessa sequência prática eu apresento que o padrão na qual nós analisamos uma seita ou uma heresia é a Bíblia, ela é a nossa regra, né? Ela é o nosso cânon, ela é a nossa... o nosso padrão, tá bom? Diferente dos escritos dos gurus, né? A Bíblia ela é autenticada, testificada pelo próprio Deus, pelo cumprimento das profecias, por tudo aquilo que vem ocorrendo nos finais dos tempos e
e à luz da ciência, tudo aí, quando você olha para a Bíblia, você vê a autoridade das Escrituras, tá? Diferente dos livros dos gurus, que mudam e mudam constantemente, porque não são inspirados, tá bom? A Bíblia é, sim, infalível, inerrante, palavra de Deus, inspiradas. Nós cremos, e se você estuda comigo, você sabe que nós já estudamos a matéria Introdução à Bíblia, a Bibliologia, e nós cremos na inspiração verbal e plenária das Escrituras, tá? Sobre Deus, qual que é o pensamento sobre Deus? Queridos, a Bíblia condena o politeísmo, eu apresentei, eles são politeístas. A Bíblia condena a idolatria, e você tem textos de sobra para trabalhar isso. Você tem aí Êxodo 20, do 3 ao 5. O panteísmo, como eu disse, ensina que tudo é Deus e Deus é tudo. O monismo ensina que Deus, né, e a natureza se desenvolve numa realidade impessoal. Então, eu creio num Deus, mas também aceito a existência de outros, então eu sou monismo. Eu adoro esse, mas eu sei que tem outros, a natureza é Deus, por isso você acaba entrando até no monismo panteísta, tá? No entanto, o Deus revelado pelas Escrituras, né? O Yahvé, né? O nosso Javé, o Deus Todo-Poderoso, tá? Ele possui atributos, é um ser pessoal, se relaciona, intelecto, sentimento, vontade, tá bom? E como é um ser pessoal, mas ao mesmo ele transcende um homem e o universo. Ele é criador de tudo quanto existe, tá? E ele não se confunde nem se mistura com a sua criação. Ele é transcendente, tá? Transcendente, mas ao mesmo tempo ele se relaciona conosco. É um Deus imanente, mas ele é transcendente. Então ele anseia por se relacionar com a sua criação, por ter contato com a sua criação. No entanto, também ele, como nós dizemos, dentro do argumento cosmológico, Deus é a causa não causada que causou todas as coisas e não foi causado por ninguém. Deus, ele subsiste por conta própria, ele é criador e não criatura, tá bom? Então ele não se mistura com a natureza, ele é criador da natureza e, então, no entanto, ele se relaciona com os seres que ele criou, tá bom? Jesus, né, dentro da Bíblia, nós estamos falando de uma refutação bíblica. Jesus, o nosso Senhor, ele é Deus verdadeiro, mas o Deus que fez carne, né? Hoje o Deus homem, né? Deus que se fez carne, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, ou seja, somente nós encontramos salvação por meio de Cristo, só há salvação pelo meio da obra redentora do Calvário, não são as boas obras que nós fazemos, meditação não salva, troca de energia não salva, passe não salva. Salvação é quando você crê no sacrifício de Cristo, na obra expiatória de Cristo, que esse é o único meio na qual o homem encontra e chega à salvação, correto? Então, salvação, não há vínculo algum entre a salvação bíblica com aquilo que é chamado salvação pelos movimentos sectários. É o que eu tenho dito. Jesus, ele é o provedor dessa salvação, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e ele é a vida. E não existe outro além dele, tá bom? Então, em outras palavras, as seitas negam a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé, anulam isso, vão acrescentar as obras, vão acrescentar fazer parte do seu movimento, vão acrescentar fazer parte da tutela do seu líder, tem que estar debaixo da tutela do seu guru para obter a salvação, vão ter que reencarnar, enfim, a Bíblia não ensina isso e nós ficamos com a Bíblia, a autoridade nossa é a Bíblia, tá? Chegamos aí ao fim do nosso módulo, tá? As seitas e heresias, estudamos aí 2 disciplinas, tá? Na primeira disciplina nós tivemos aí um conteúdo com 5 aulas, aproximadamente 1 hora, 1h10 de aula, e na nossa Heresiologia 2, nós tivemos aí 7 aulas, se não me falha a memória, tá? Conteúdo, muito conteúdo.
Eu disse fim com ponto e vírgula, por quê? Porque, infelizmente, a cada dia surge um novo movimento sectário. Eu não esgotei o assunto das religiões orientais, das seitas orientais. Você sabe que eu te dei uma base aí, mas as variantes delas, você tem muita coisa. Muita coisa hoje é usada como medicina alternativa, tá? Mas que tem um princípio religioso nas seitas orientais. Então o cristão ele deve ficar com a Bíblia. A nossa matéria não tinha como foco atacar a fé de ninguém, tá? Mas trazer aí à luz das Escrituras aquilo que a Bíblia ensina sobre tais movimentos. Por quê? Para que você não seja enganado, não seja iludido, não seja ludibriado, tá bom? Espero que você tenha gostado, tá? Foi uma longa jornada, tá? Não esgotamos os assuntos, é óbvio, mas você como pesquisador tem a oportunidade de dar sequência aí, buscando cada dia mais, lembrando sempre que a nossa base é as Escrituras, tá bom? A nossa regra de fé e prática é a Bíblia, tá? Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu na nossa escola, entre em contato conosco. Nós deixamos aí sempre na descrição do vídeo como é que os telefones, e você pode entrar em contato e a nossa equipe vai te retornar, mostrando para você o que você precisa fazer para tornar-se um aluno do Instituto Ministrando para Transformar a Vida. Material didático faz parte do curso, quem é aluno recebe aí no conforto do seu lar, tá bom? Com nenhuma taxa a mais, você vai receber no conforto do teu lar. É claro que se você está numa outra nação, nós temos alunos que estudam conosco, que são de uma outra nação, de um outro país, eles recebem o material, sim, via arquivo, né? Porque, mas se você é aqui do Brasil, você recebe o material físico e você pode aí fazer as suas anotações, tá bom? Sem nenhum custo adicional. Se você é aluno, você recebe o material didático, tá bom? É um curso muito completo, um curso muito rico, e eu tenho certeza que você vai crescer na graça, no conhecimento de Deus, e vai sim ser ministrado, e vai ter a vida transformada, e a partir daí você vai sair para transformar vidas, tá bom? Deus te abençoe, essa foi a nossa aula, encerramos o nosso módulo Seitas e Heresias, Heresiologia 1 e Heresiologia 2, tá bom? Encerramos, né? Nessa aula eu encerro a Heresiologia 2, e eu tenho certeza que nós estamos chegando aí com mais uma disciplina que vai ser bênção demais para você, e o nome de Deus vai ser glorificado. Beijo enorme no teu coração, tá bom? Fica conosco, porque você só tem a ganhar, só tem a crescer. Então, não esqueça disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós, tá bom? Até aqui nos ajudou o Senhor. Beijo enorme no teu coração. Fica com Deus e até uma próxima aula. Deus te abençoe.